E aí você vê, ó, a preparação de senadores da oposição independentes. A gente já falou do lado do governo, o que é que os independentes da oposição querem fazer. Então, os senadores da oposição e os chamados independentes que entregam a CPI se reúnem na noite desta segunda-feira em Brasília, na casa de Omar, nome mais cotado para presidir a comissão para afinar os procedimentos. Além de alinhar o plano de trabalho que será apresentado amanhã, os parlamentares vão afinar a atuação contra as investidas dos governistas para retirar Renan Calheiros da relatoria da comissão. Essa matéria tinha sido liberada, tipo assim, 1 minuto depois da decisão jurídica. Então, meio que a matéria ainda não sabia que isso ia acontecer. Parte do grupo vai participar da conversa por videoconferência. Um elemento novo, no entanto, apareceu pouco antes do encontro. Uma decisão liminar da Justiça Federal determinou que Renan não poderá ser relator da CPI. A expectativa do grupo, porém, é que um recurso em que o senador solicita a revisão dessa liminar seja atendida nas próximas horas pelo TRF1, antes da instauração da comissão. Senadores da oposição independentes já aguardavam um pedido no âmbito da própria CPI de suspensão de Renan sob o argumento que o filho é governador. Se isso acontecer, Renan vai reiterar a manifestação que já fez de que se declara impedido para votar e relatar matérias ligadas a Alagoas. É o meio relator. Eu nunca vi isso no Brasil. Meio relator. Só que olha o final da matéria. Um acordo firmado entre a maioria dos integrantes deve selar Aziz como presidente da CPI, o senador Randolfo Rodrigues como vice e Renan como relator. Só que o Aziz, que eu já falei para vocês, que o governo olhava como menos pior, é tido como parte do grupo de independentes, mas tem feito acenos ao governo. Que absurdo! Como assim o Aziz, o Omar, deu um oi pro Bolsonaro? Como assim ele aceitou conversar sem jogar pedras? E aí você junta isso com o Randolph falando que Bolsonaro faz uma lista com seus crimes, o antagonista reiterando isso, a gente sabe que não é isso, e junta com essa matéria. CPI nem começou e favorito para presidi-la já diz que o governo tem desejo de colaborar. O Globo já está tentando queimar o cara que até então era independente, agora não é independente mais, porque ele fez um aceno. A CPI só será instalada amanhã, no caso hoje, mas o senador favorito para presidi-la, o Omar, já diz que o governo colabora com as investigações. Na contramão de diversos integrantes que viram o documento da Casa Civil que levanta 23 acusações contra a gestão de Bolsonaro, como a prova de temor do presidente e auxiliares da investigação, o Aziz afirma que a ação mostra desejo de colaborar. Óbvio. A iniciativa mostra que o governo quer colaborar com as investigações, porque o governo está se antecipando em cima de questões que estão sendo levantadas. Se essa será a prática do governo, será salutar para fazermos uma CPI técnica, sem politicagem, que dê explicações à sociedade. O que reforça o que eu venho falando, o governo tem assim um clima não tá dos piores, sabe que vai vir muita pancada pro lado dele, o governo vai sangrar, vai ter desgaste, mas ao mesmo tempo sabe que a CPI não vai ficar só ao redor do governo, vai ter que chamar algum governador, algum prefeito para bater um papo. E aí, Bolsonaro diz que está chegando a hora do Brasil dar um novo grito de independência. Falou isso lá, né? Na minha Bahia, foi lá inaugurar um trecho lá da 101, que liga a Feira de Santana, minha amada cidade, até Esplanada, e fala, né? Bolsonaro disse na segunda-feira que está chegando a hora do Brasil dar um novo grito de independência e que governadores estão usando a pandemia para subjugar o povo. Ele disse que o suplício está chegando ao fim e brevemente voltaremos à normalidade. Bolsonaro também afirmou que o governo federal tratou a questão da pandemia como um todo com muita responsabilidade, que o Brasil não pode e não vai parar. As declarações foram feitas no evento de entrega de 22 quilômetros da duplicação da BR-101 entre Feira e Esplanada. Bolsonaro continua: não foi o governo federal que obrigou vocês a ficarem em casa. Não foi o governo federal que fechou o comércio. Não foi o governo federal que destruiu milhões de empregos. Pode ter certeza. Esse suplício está chegando ao fim brevemente. Voltaremos à normalidade com o apoio de todos. E aí eu não sei se é a CPI ou se é isso daqui, mas foi a típica notícia
que acho que anima, né, todo brasileiro que quer um país com menos corruptos em posições de poder. PGR aqui, né, denúncia. Governador do Amazonas e outras 17 pessoas foram aí, né, denunciados por crime no enfrentamento da pandemia. E aí, o Bolsonaro, o Arasmínio, como eles mesmos se definem, eu sabia que ele ia comentar sobre o assunto, eu fui até olhar, falei, deixa eu ver o que ele foi que falou do assunto, dá uma moralzinha pra ele. Ele é o jornalista que faz a cobertura sobre a PGR. Quer saber do Aras, da Lindora? É o Bolsonaro, ele diz, ó, tira um cochilo e acordo. Lindora, o que você fez, Lindora? Você de novo, que mulher linda. Na véspera da CPI, olha a narrativa da Veja. PGR denuncia governador do Amazonas e mais 17. Aí tá lá, né? Um dia antes da abertura, a PGR denunciou o Wilson Witzel, o vice, Carlos Almeida. Olha qual partido, que interessante, rapaz. Nem tinha percebido. PTB. Oh, rapaz. Partido do Leão Conservador. Roberto Jefferson. Estava aí, né, encomendando algumas matérias contra o Onyx Lorenzon. Depois da entrevista que o Onyx deu para o Eduardo, falava um pouco do passado do Roberto Jefferson. Depois ele comenta disso. O secretário da Casa Civil e o ex-secretário de Saúde e outras 14 pessoas. A turminha é enquadrada em crimes cometidos na aquisição de respiradores para pacientes. E não basta, né, gastar o dinheiro público à toa. O pessoal nem pensa, sabe? Vai planejar fazer coisa errada e nem pensa direito. Gente, esse foi o caso onde os respiradores foram comprados. Eu grifei aqui, ó, olha só. Loja de vinhos. Como você vai comprar um respirador numa loja de vinhos? Não faz sentido nenhum. Ai, Jesus. Na loja de vinho eu até entendo você comprar um queijo, né? Porque o pessoal gosta de comer um queijo, beber um vinho. Sei lá o que mais. Champanhe, uma bebida. Agora, comprar respirador não faz muito sentido, né? Você pode até comprar o carro do dono da loja, comprar a loja em si, mas comprar um respirador, que mistura interessante, viu? Segundo a subprocuradora, a Lindora, que assina a denúncia, instalou-se na estrutura burocrática do governo do Amazonas, sob o comando do Lima, uma verdadeira organização criminosa que tinha por propósito a prática de crimes contra a administração pública, especialmente a partir do relacionamento de contratação de insumos para o enfrentamento da pandemia, sendo certo que, em pelo menos uma aquisição, o intento se concretizou. E aí o antagonista fez a matéria que não foi reclamando, fez também reclamando da PGR, mas isso daqui foi mostrando mensagens trocadas, né, entre o Lima e seus funcionários. Você vê, ó, PGR. Wilson Lima supervisionou fabricação de processo de compra de respiradores. Leia as mensagens. O pessoal aí foi grampeado. Aí você vê, ó. Em conversa de WhatsApp, no dia 24 de abril de 2020, Wilson combina com o então secretário executivo da pasta, João Paulo Marques dos Santos, a assinatura de documentos do processo para envio ao TCE, né, Tribunal de Contas do Estado, que fiscalizava a contratação. Ele tenta até conseguir que um auxiliar, olha isso daqui, uma ex-auxiliar, ou seja, não trabalhava mais, Dayana Souza, que já havia sido exonerada, assinasse os papéis de forma retroativa. Meu amigo. Como ela se recusou à suspeita que João Paulo falsificou sua assinatura? Comprou respirador numa loja de vinho com assinatura falsificada. Crime perfeito. Veja as mensagens. Wilson Lima. No aguardo dos documentos. Ok. Correndo atrás aqui, governador. Vamos responder todos. Alguns pedindo mais prazo por conta dos documentos não estarem prontos para apresentação aos órgãos, mas todos serão respondidos hoje. Aguardando. Documentos foram encaminhados ao TCE? Ainda não, doutor. Pegando assinaturas com gestores. Estou retirando, olha só, os documentos dela, que são possíveis, e assinando no lugar dela. Meu amigo. Aí ele diz, ó, Ítalo não pode assinar não. E aí você vê, ó, para a PGR, as mensagens provam o crime de tentativa de embaraçar as investigações sobre a organização criminosa comandada pelo próprio governador
comandava e direcionou ao contrato para a empresa de vinhos. Você vê, ó, Wilson Miranda Lima, na condição de gestor, supervisiona toda a montagem do procedimento licitatório feito a posteriori, que gerou o contrato fraudulento feito em favor da Vinéria Adega. Na ocasião, ele possuía a ciência, bem como o controle da situação, de que o processo ainda estava sendo arrumado. Tanto é que ele sugere, questiona, para o João Paulo, se um outro servidor da Secretaria de Saúde, de nome Ítalo, poderia assinar parte dos documentos que ainda estavam sendo confeccionados com data retroativa no lugar da Dayana Mejia. Na medida em que, naquele período, órgãos de controle estavam solicitando cópia do citado procedimento objetivo da investigação. Só que não parou por aí. O que a mídia faz? Antagonista. Coitada da Lindora. Tá aqui, ó. Nota da PGR sobre a Lindora. Eu pergunto, cadê o erro? Que a PGR colocou lá a nota, porque eles fizeram o que eles fizeram. O cara... Olha o que o cara fez. Tem mensagens. Assinaturas falsas. Superfaturamento. Respiradores que não chegam. Sabe? Errou em tudo. E vocês estão falando que nós estamos perseguindo os governadores? Tô mostrando pra vocês tudo, tem que prova. Então, a coitadinha, ela tá se vitimizando. Ela não tá perseguindo. E aí depois o antagonista ainda avisa, ó, que governadores devem pedir afastamento de Lindora. Qual o erro? Onde foi que essa mulher errou? A Lindora nunca errou na vida. Quando foi? Eu não consigo saber quando foi que ela errou. Um grupo de governadores deve pedir ao CNMP o afastamento da subprocuradora Lindora do Gabinete Integrado de Acompanhamento da Pandemia, né, a GIAC, e da investigação sobre possíveis desvios. Na semana passada, Lindora enviou ofícios às unidades federativas com perguntas sobre gastos em que acusou os governadores de mau uso do dinheiro público. A subprocuradora mencionou suspeitas levantadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo o jornal, os governadores afirmam que o ofício foi encaminhado apenas 48 horas após o STF ordenar a criação da CPI. Eles sugerem que Lindora pode usar ofícios para conseguir dados de interesse do governo na comissão. Quem não deve não teme. Qual o medo? Gente, uma oficial da justiça brasileira tentando pegar possíveis criminosos e reaver parte de qualquer dinheiro que tenha sido desviado está sendo perseguida. E a mídia aplaude, a mídia bate palma. A mídia aplaude e bate palma. Em que país a gente vive? Você fala assim, cara, ela tá avisando, o cara pode ter roubado, não importa. Eu quero ser roubado. Eu quero ser roubado. Leva o meu dinheiro. É inacreditável isso. Inacreditável. Porque não é do dinheiro deles, né? Todo esse pessoal aí tem plano de saúde do mais caro. Quando fica doente, vai pro Sírio-Libanês, Alberto Einstein, como diz Bolsonaro. É uma piada, cara. Tá vendo aí? Tem o próprio antagonista divulga as mensagens, tá aí. Ai, coitadinha da Lindora. Ai. Sabe? Isso é revoltante. Isso é revoltante.